Quando você vai pedir comida fora, quem é que escolhe o cardápio? Se tem criança na família, provavelmente é ela quem decide, né, Yara? Joyce, uma pesquisa revelou isso. E adivinha só, o prato preferido é pizza. Bom, até os adultos adoram, né, Joyce? Com certeza, mas os especialistas alertam para essa escolha que nem sempre é saudável. Se ela for contínua, pode prejudicar o desenvolvimento dos pequenos. Muitos ainda são tão pequenos que nem alcançam o balcão, mas já sabem muito bem o que querem quando saem para comer fora com os pais. Eles decidem o que eles querem. No caso de Otávio, são 4 contra 1 e ele sempre perde a queda de braço na hora de pedir a comida no shopping. O pai até se esforça para que os filhos comam algo mais saudável, mas não adianta. Tem que ter batata. Se não tiver batata, não é o programa de final de semana. Na hora de fazer o pedido para entrega da comida em casa, não é muito diferente. Roberta tem 2 filhos e quando encomenda a janta pelo serviço de delivery, Rodrigo e Renan não abrem mão de comer o que querem. Sempre tem negociação, sempre tem. Eles acabam vencendo. No caso de Renan, a opção ainda é por uma comida mais saudável do que a do irmão de 6 anos. Eu gosto de comer japonês, mexicano, eu gosto de comer... Lanche também? Lanche? Mais ou menos. Só uma vez por semana. Pizza. E? Esfirra de frango e pizza de frango. Ceder à vontade dos filhos na hora da escolha da comida não é aconselhável pelos especialistas em nutrição. Com o tempo, as crianças vão ficando cada vez mais exigentes e também se torna muito mais difícil convencê-las a optar por um alimento saudável em vez de um lanche ou outra comida que não faça bem à saúde. Vai muito de como essa criança tem uma alimentação em casa, como é a alimentação dos pais, o quanto realmente eles contribuíram aí na formação da alimentação da criança. A coordenadora do Ambulatório de Obesidade em Pediatria do HC da Unicamp explica que a vida corrida nos dias de hoje faz com que muitos pais deixem os filhos à vontade em matéria de alimentação. A mãe trabalha, o pai trabalha e muitas vezes eles querem resolver o tempo em relação a um prazer da criança que às vezes acaba sendo a alimentação. O erro alimentar pode não levar à obesidade, mas ao distúrbio de colesterol isolado. Então ele tem um perfil não obeso, mas tem um colesterol aumentado dependendo do que ele come. Miguel tem só 1 ano e já come tudo o que não deveria comer. Olha a satisfação do menino se deliciando com batata frita. E ele ainda toma refrigerante quase todo dia. Lindinete tenta se explicar. Como a minha mãe foi criada assim, bem liberal com a gente, não procurava evitar das coisas, sempre dava pra gente o que a gente... Então eu tô querendo ser também liberal com meus filhos também. Luiz Antônio e Valdecira também eram assim com um filho de 6 anos. Mas há 2 meses tiveram que cortar os lanches de Luan. Eles já sabem que tem que sair, isso é uma coisa mais light. Até que emagrecer é bom, né? Você está gostando da dieta então? Tô muito. Recomenda que outras crianças também façam o que você fez? Recomendo sim. Segundo a pediatra, a obesidade já atinge metade da população infantil. Bom, mas como impor limites sem que a educação das crianças seja aquela batalha incansável, inclusive na hora da alimentação, né, Joyce? Sobre isso vamos conversar com a psicóloga Tayane Barbosa. Boa tarde, Tayane. Boa tarde. Bom, a gente viu ali o exemplo, né? Vamos começar falando de refeição, porque coloca legumes, verduras, como que os pais devem agir? Só falar, olha, tá aqui, come, que faz bem, já funciona ou tem que ter algum outro método? É importante sempre mostrar para a criança, para o adolescente, que é importante ter uma alimentação saudável, né? E nunca impor, deixar que a criança coma, porque com o tempo ela vai ver que a alimentação balanceada, saudável, é importante para o desenvolvimento dela. Mas ela deve, o pai e a mãe falando, ó, come porque faz bem, tal, isso já funciona? Ou qual é o jeitinho de falar? Serve como uma forma de conscientização. Nada do que é imposto, do que é muito rígido, funciona. E como que os pais lidam naquela situação em que a criança faz a manha, chora, começa a gritar, fica aquele estresse na hora do almoço, no jantar, né? É importante não ceder à vontade da criança. E sim mostrar o que no momento vai ser melhor para ela. Porque se toda vez que a criança chorar, fizer uma birra, se tacar no chão, a mãe ceder o pai, ela não vai ter uma autoridade com a criança não vai ter limites.
e isso interfere na fase adulta. Bom, e a gente viu na reportagem, o prato preferido é pizza das crianças, né? Se a criança sabe comer pizza, esses lanches, né, fast food, batata frita, alguém ensinou a comer. E foram os pais. Como é que fica essa relação agora para poder controlar ou equilibrar pelo menos a alimentação? Negociar, olha, fim de semana a gente come pizza, durante a semana não, como é que faz isso? De acordo com a teoria da aprendizagem social, a criança ela sempre aprende de determinada forma um comportamento a qual ela pode estar imitando dos pais, de um adulto. Então, é importante que o adulto se policie também no que ele está comendo. Ela copia o exemplo, né? Sim. Então, é muito importante também mostrar que não é só massas, que durante a semana pode ter uma coisa mais saudável. É claro que não vai ficar sem comer um sorvete, o prato preferido da criança, mas também é importante ter alimentação saudável e pode escolher um dia da semana para ter uma alimentação aí, fugir um pouquinho. Agora, tem algumas situações que às vezes para a criança obedecer o pai e a mãe, eles oferecem aquele brinde, né? Muitas vezes é a comida que eles gostam, né, o chocolate ou a batata frita que a criançada gosta mesmo, tá certo? É importante a gente ensinar para a criança o que é correto da alimentação. E se a criança tiver um comportamento aí positivo, é até interessante presentear ela com alguma coisa, mas não a todo momento estar oferecendo como recompensa. Porque aí tudo que ela for fazer em si vai gerar em torno de uma recompensa, e isso não é saudável. Ela vai esperar, né? Com certeza. E tem aquela situação que tem criança que não gosta de ir pra cama cedo, fica jogando videogame, e os pais só vão avisando, olha, você tem que parar. Fica, entre aspas, vamos falar assim, ameaçando aquela criança. Isso funciona ou não? A criança sempre vai esticando um pouquinho mais o horário ali para continuar brincando, para não ir para a cama? Isso geralmente não funciona, porque a criança ela vai testar o limite. Então ela vai indo, testando para ver qual que é o limite do pai até onde ela pode ir. O dormir cedo é importante, porque a gente vê em tudo isso que é saudável dormir cedo para o desenvolvimento da criança. Então é importante que o pai crie um ambiente saudável e coloque a criança para dormir mais cedo. E para criar essas regras, para as crianças obedecerem a essas regras, às vezes tem a punição. A gente falou de presentear, né? Mas e quando existe uma punição? Deixa de castigo, palmada? Não, né? A punição é importante, né? A gente fala que tem que tomar cuidado com a palmada, porque às vezes o pai se excede, transferindo alguma coisa que sente para a criança. Mas é importante que, além da punição, ela seja presenteada, né? Com alguma coisa. Tem que equilibrar, não né? só a punição, porque punição, né? Poda um pouco a criança. Joia. Tayane, obrigada pela sua participação e suas orientações aqui no Jornal da IPTV para os pais que estão nos assistindo.